With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, o dia dos namorados do pai do João Dória, e eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio, com o Lado B do Rio 361, chegando no seu feed. O time, enfim, tá completo. Fagner Torres Lima tá de volta, mas tá online, se refugiando aí do frio invernal do Engenho da Rainha. Ao meu lado tá aqui no estúdio o Daniel Soares e via internet a Luara Ramos. Hoje também a gente recebe remotamente, também tá frio aí em São Paulo, Pedro Arantes, professor da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e um dos coordenadores do Centro Sou Ciência da universidade, além de um pesquisador do negacionismo e do extremismo de direita. A gente vai falar hoje sobre uma plataforma digital Acervo da Pandemia, desenvolvido pelo Sou Ciência, como uma ferramenta estratégica não apenas para preservar a memória do que ocorreu durante a crise sanitária, mas também para embasar juridicamente ações de familiares de vítimas em busca de reparação. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quando eu recebi o release do pessoal do Sou Ciência, eu já falei na hora, falei, precisamos falar sobre isso. Para mim, esse deveria ser a grande pauta da nossa geração, porque a gente passou pela pior pandemia dos últimos 100 anos, o pior momento sanitário dos últimos 100 anos no regime Bolsonaro, e foi uma barbaridade que foi feito. A gente vai desengomar isso, então obrigado por ter vindo aqui. Para a gente é muito importante falar sobre essa plataforma. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês e os ouvintes. Bem, vamos lá. Luara Ramos, tá frio aí no Espírito Santo? Boa noite. Olá, Caio, Daniel, olá, Fagner, olá, professor Pedro Arantes, já vou te cumprimentar. E olá, todo mundo que nos ouve. Eu sempre faço, né? Toda essa antes. Mas aqui tá friozinho, mas tá gostoso. Não tô igual o Fagner, que vocês não podem ver, mas está encapotado. Mas tá um friozinho bom. Apesar da minha cidade natal ser muito quente, e eu acabei de voltar de lá nesse fim de semana, até lá tava mais fresquinho. Nessa época do ano, como é vale, né? Então eu já tô acostumada com friozinho a mais. Aí não sofro tanto assim, não. Vamos começar falando de amenidades hoje, né, cara? Porque o papo aqui vai... esse é um papo engrossar, pesado, mas necessário. Fagner Torres Lima, que saudade de você, amigo. Quanto tempo. Que bom tê-lo aqui novamente, ainda que virtual. Bem-vindo. Muito frio aí nos Alpes de Inhaúma? Muito frio aqui no bairro Imperial do Engenho da Rainha. Rapaz, boa noite Pedro, boa noite Luara, Caio, Daniel. Eu tô aqui, tô encapotado realmente, eu tô com a garganta bem ruim e tô sofrendo com esse frio, que eu não tenho nem roupa para isso. Eu não tenho roupa para um monte de coisas, inclusive para frio. Para o público aí que ouviu a entrevista ter uma ideia, eu tô de home office hoje, né? Porque toda essa situação aí que falei no começo. E tive que trabalhar de calça jeans em casa, porque eu não tenho nem roupa de moletom para poder me proteger do frio. Então, eu trabalhei em casa como se estivesse no escritório, com meia, calça jeans, sapato, camisa e casaco. Mas é isso, estamos aí, vamos nessa.
presencialmente agora só daqui a 2 semanas. Nós estamos aí no virtual. Pois é, vamos morrer de saudade. Daniel, você tá... mais ou menos, você não tá... tá normal, né? Tá... eu fiz presencial hoje. Já então... tá bem servidor público. Eu tô mesmo fantasiado de burocrata. Mas eu tô com... casaquinho. 2, né? Tô com uma blusinha de lã e um casaco. Tirei, porque aqui tá agradável. E o inverno no Engenho da Rainha é quase glacial. Quase já diria a Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto, Ela só foi até o Leblon, no Engenho da Rainha ela não conheceu. Tá frio no Rio, gente, assim, tá frio mesmo, assim. Pra carioca tá muito frio, né, no caso. Tá frio mesmo, assim. Bateu 17, a gente tava falando em off aqui agora. Bateu 17 graus 2 da tarde, assim, tipo. Pra gente 20 graus já é frio, né? 6 da noite, 20 graus. Cara, 2 da tarde, 17, tava bastante frio, mas eu andei bastante pela cidade e dei uma esquentada. Antes da gente nós temos que falar da mínima. Falar da máxima, o ouvinte que é de fora do Rio não tem ideia. Bateu 17 é de boa, mas a mínima foi 11. Bateu de madrugada. 11 para Carioca. 11 para Carioca é para começar a questionar o aquecimento global, já diria o pessoal do outro lado lá. Mas os nossos ouvintes de Curitiba, por exemplo, que gostam de ganhar, né, o troféu de mais fria cidade do Brasil, eles entendem que o Rio de Janeiro é questão de costume mesmo, né? Aqui a gente tá acostumado, né, o calor é uma coisa, né? Isso é a variação de lugar para lugar. Eu peguei 8 em Porto Alegre no final de maio. Enfim, pra gente mesmo, a média aqui é outra, né? A média de temperatura é outra. Por isso, né, 17 graus. Eu já peguei 6 em Curitiba. Nossa senhora, frio, hein? Bem, agora, antes da gente iniciar o papo, a gente tem uma grande novidade para contar para vocês. Pela primeira vez, a Boitempo e o Armazém da Utopia trazem ao Rio de Janeiro a tradicional festa de aniversário do bom velhinho Karl Marx, sábado, dia 28 de junho, a partir do meio-dia, lá no Armazém da Utopia, na Praça Mauá. Você poderá assistir a debates, comprar livros com descontos e ganhar brindes para comemorar os 207 anos que faria se fosse vivo o filósofo que mudou a forma de ver a sociedade, o bom velhinho. E o lado B vai estar nessa, o Daniel Soares vai estar lá mediando a mesa Ideologia e Luta pelo Fim da Escala 6x1, que trará também Douglas Barros, Kênia Miranda e Marcelo Carcanholo. Vai ter transmissão no YouTube da Boitempo, tá, gente? A gente divulga bonitinho nas redes sociais, na descrição. Mas você que estará no Rio, a gente espera vocês lá para bater um papo também, pra gente conhecer vocês. Vai muitas mesas legais, assim, muitos convidados, assim, de gabarito, temas super pertinentes, claro, num lugar bem legal, né, ali a Praça Mauá, em que pese todas as críticas que foram feitas ali na época da mudança, né? Ficou um lugar bem agradável de se transitar, de se fazer evento, né? A gente espera, então, que bombe esse evento. A Boitempo chamou a gente para ajudar aí na promoção, e pra gente também é importante que a gente coloque os nossos ouvintes aí pra dentro. É só chegar, gratuito, não tem que preencher nada, é só chegar lá. O Armazém da Utopia é um espaço bem grande, é a primeira vez, né? Então a gente também tá esperando para ver como é que vai ser a recepção, mas a gente acredita que vai ser bem legal, e o lado B vai estar nessa, tá, gente? Outro recado importante, tá chegando ao fim a segunda temporada do Lado B Revista no YouTube. Nessa quarta-feira agora foi ao ar o episódio 17 e foi uma conversa com o economista do Diese, Paulo Jager, explicando tudo o que você precisa saber sobre o imposto de renda. A gente falou da criação, do conceito, né, da importância, falamos das faixas. A gente fez uma análise crítica sobre a injusta e desigual lógica de cobrança de impostos no Brasil. A gente também fala sobre isso. E claro, né, o fio condutor do papo foi essa proposta do governo Lula 3 para aumentar a faixa de isenção para quem ganha até 5 mil. Então tá um papo bem legal, assim, por que a gente, de que viés a gente fala mal dos impostos, né? Que foi uma narrativa, como eles gostam de dizer, que a direita roubou. Quem fala mal dos impostos é a direita no Brasil. Eles falam mal pelo viés diferente do que a gente fala, né? A gente vai falar, o Dani sabe muito bem, né, Dani, como economista, a gente está explicando a coisa do imposto sobre o consumo, né, que é a maior parte, né, dos impostos cobrados pelo governo, que é desigual, por que deve se cobrar mais imposto sobre as rendas, que tipo de renda a gente está falando, né? Enfim, foi um papo muito legal com o Paulo Jager mesmo, um grande programa. Lembrar que o Lado B Revista é exclusivo do YouTube, tá, gente? E tem apoio do escritório Normando Rodrigues Advogados. Então você que quiser ver, eu acho que precisa ver, vai lá em youtube.com/Lado B do Rio. Acho que vocês vão gostar. E tem lá outros programas também, bastante coisa de economia, de geopolítica, de cultura. O Lado B Revista foi realmente uma grande iniciativa que a gente fez aí nos últimos meses e que tá bem legal. E aí a gente também tá
passando a sacolinha, né, para pensar aí no segundo semestre, para a gente promover aí no segundo semestre mais coisas, temos muitas ideias, e para isso a gente precisa muito da sua ajuda para financiar o Lado B em apoia.se/Lado B do Rio. E aí tem lá as faixas de 10, de 20 ou de R$50, com direito à participação no sorteio de brindes da Camisa Crítica e receber também a newsletter, que tá quase semanal, né? Essa semana, por exemplo, nem teve. Nem avisei, vou avisar aqui agora na rede social agora, porque não deu pra fazer mesmo, enfim. Mas semana que vem volta. Se não você não pode se comprometer, né, mensalmente, 10, com 20, com R$50, você pode ajudar quando puder, fazendo um pix de qualquer valor, o valor que se estiver sobrando aí, para ladobdorio@yahoo.com. E aí tem mais um recado, a sessão de recados hoje está grande. Dizer que está disponível no YouTube a mesa de abertura da 12ª Jornada Universitária da Reforma Agrária, que rolou lá na UFRJ na última segunda-feira. Eu estive lá representando o Lado B, ao lado do professor Clayton Gerhardt, que apresentou um incrível trabalho de pesquisa sobre a construção do agro enquanto ente político. Ele mostra, né, a pesquisa dele mostra como que surge o agro, né? Porque o agronegócio, né, a agricultura e a pecuária, são vários braços que, inclusive, brigavam, disputavam entre eles. Como é que surge essa unificação como ente político para formar uma bancada, para formar um imaginário coletivo agro, né? A coisa do sertanejo, do agroboy, do agropop, da agromulher, do agro... Enfim, uma loucura. E o professor mostrou esse trabalho de pesquisa. A gente espera até trazê-lo em breve para falar um pouco mais sobre. Tá lá nesse link. Também estava lá a nossa amiga querida Maíra do MST, vereadora do Rio pelo PT. Então o link vai estar aqui na descrição do episódio e a gente vai deixar você com um trechinho da fala da Maíra para vocês verem lá como é que foi legal o papo. Quando a gente fala sobre a aproximação do campo e cidade, ela está no combate à fome, ela está na qualidade dos alimentos, mas ela também está na escala da violência que nós sentimos no conjunto da sociedade e também nas favelas do Rio de Janeiro. Então, a luta de justiça por Eros é uma luta de toda a sociedade e também da luta do MST. Drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. With that kind of money, you could go big time on a fancy water bottle with ultra titanium alloy metal. You're not sure why you need all that. I mean, it just holds water, but you're getting it anyway. Because if you're hiking near an active volcano and you accidentally drop the bottle into molten lava, your water will still be icy cold. Switch to Progressive and you could save big time. For water bottles. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates, not available in all states. Potential savings will vary. Bem, agora a gente vai ao que interessa o tema da nossa conversa hoje, né? Com cerca de 150 registros com evidências de condutas criminosas e negacionistas já disponíveis e mais de 100 em análise, o acervo da pandemia expõe vídeos, documentos oficiais, reportagens, áudios e análise em 17 eixos temáticos, entre eles omissões e conveniências, ética e autonomia médica, ciência e evidência, tratamento precoce e vacina. A plataforma mostra como a condução da pandemia no Brasil impactou diretamente a vida da população, com ênfase nas decisões e omissões de agentes públicos. Participam do projeto a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, a AVICO, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e o Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP, a CPDISA-USP, além de grupos de mídias independentes, como os nossos colegas aqui de Central 3, Medo e Delírio em Brasília e o Camarote da República. Pedro, vou começar pelo começo, louvando novamente essa iniciativa de vocês, porque, de fato, a gente ainda precisa de uma documentação do que aconteceu, porque tem essa coisa do Brasil ter a memória curta, né? A gente vai falar de memória mais pra frente. E fiquei muito impactado com a iniciativa, com as coisas que eu olhei, e queria saber como é que surgiu a ideia de fazer esse memorial, né? Enfim, como é que foi reunir esse time, que é uma seleção, né? A gente tá falando de USP, de UFRJ, de Fiocruz, né? Dessa associação de vítimas da Covid. Como é que foi reunir? Quem é que pensou? Como é que foi para fomentar? Como é que foi para moldar isso? Para entender de que forma faria? Explica pra gente aí do começo, como é que vocês colocaram de pé esse projeto que, para mim, repito aqui, deveria ser um projeto que deveria nortear os próximos passos do governo federal atual, dos partidos, dos movimentos, da sociedade civil, porque a gente está falando de uma pandemia que matou 700 mil pessoas, né? Enfim, conta pra gente aí como é que foi botar isso de pé. Bom, a gente, durante a pandemia, começou a fazer um primeiro painel
Esse que que a gente vai discutir agora, e que você aqui apresentou, já é um segundo trabalho, né? Eu queria comentar o primeiro, que também merece ser visitado, conhecido. Nós fizemos um painel das ações das universidades federais em defesa da vida durante a pandemia. Então, das 63 universidades federais, 40 participaram de uma pesquisa conosco, contando as ações que estavam desenvolvendo para proteger as populações em risco, né, das mais vulneráveis, periféricas, quilombolas, indígenas e a população em geral, inclusive o combate à desinformação, assessoria jurídica, inclusive grupos atuando em relação à violência doméstica e, evidentemente, os hospitais universitários, as áreas de pesquisa, as áreas de tecnologia, que estavam também trabalhando. Muitos laboratórios foram redirecionados para atuar nesse momento, né, para consertar e produzir respiradores, EPIs, até álcool gel, enfim. Foi um mutirão impressionante, né, não só do SUS, que merece todo o nosso respeito, memória, lembrança, né, da importância dos profissionais da saúde, que muitos deram a vida, perderam a vida nessa ação de proteção da nossa população diante do que acontecia, porque não vinha da parte dos dirigentes, né? Eram os trabalhadores profissionais de base que estavam ali, na conduta num cenário de guerra, tentando defender a vida da população brasileira. E as universidades participaram disso muito ativamente, mesmo porque os hospitais universitários, a rede de hospitais universitários é a rede de referência do SUS, inclusive, para os casos mais graves, né, onde estão as UTIs, muitas vezes as mais complexas e capazes de atender a população num momento crítico como esse. Então, nós fizemos um trabalho em parceria com a ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Reitores, para mostrar que as universidades públicas estavam do lado da vida. Porque nessa outra pesquisa que eu vou comentar depois com vocês, a gente começou a ver quem estava do lado da morte, né? Então é bom lembrar que as universidades públicas nesse momento estavam sendo atacadas. Nós tivemos a vergonha de o pior ministro da educação da história desse país ser da minha universidade, da Unifesp, o senhor Weintraub, né, que atacou as universidades por todos os lados, né, do ponto de vista ideológico, aquela história da balbúrdia, desmoralizar a universidade como lugar de drogadição, de festa, de tudo que, né, doutrinação, e cortou o orçamento, né, atacou os reitores, os gestores. Vamos lembrar que o Bolsonaro indicou 21 reitores biônicos, quer dizer, reitores que não foram escolhidos pelas suas comunidades, né? Então, as universidades, e agora vejam que o Trump está aprontando com as universidades americanas, todos os governos de extrema-direita precisam atacar o sistema universitário, porque o sistema universitário mantém uma parte da capacidade da sociedade civil de compreender os fenômenos que estão acontecendo, né? São as universidades que mantêm observatórios de políticas públicas, de direitos humanos, as universidades que ajudam a pensar os problemas como aparecem e a defender a verdade, a justiça e a informação correta que deve chegar à população. Então, atacar as universidades é parte do projeto extremista da direita. Eles fizeram isso na Hungria, fizeram isso na Turquia, fizeram isso na Índia, fizeram isso na Rússia, e estão fazendo nos Estados Unidos, e até nos surpreendendo, né? Imaginar que as universidades da elite americana também estão sendo atacadas, né? Como Harvard, Columbia. Não são as universidades públicas americanas necessariamente, todas estão sendo atacadas, mas até essas foram atacadas. No Brasil, eles também nos atacaram, né? E provavelmente, agora, vendo o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, pode ser que eles venham com mais gana para realmente dizimar o nosso sistema universitário. Bom, durante a ditadura, as universidades também foram fortemente atacadas, enfim, não quero me estender nesse tema, mas o que a gente quis no primeiro painel foi mostrar que as universidades, a despeito disso tudo, sem apoio, sem orçamento, sendo desmoralizadas, atuaram fortemente em defesa da vida nas mais diversas áreas, da saúde, da informação, da tecnologia, do direito, das ciências sociais, da antropologia. Todas as áreas, foi um mutirão de mobilização de professores, estudantes, técnicos, pesquisadores, na pesquisa clínica, na pesquisa básica, procurando alternativas, inclusive, para desmentir toda a panaceia em torno da cloroquina, da ivermectina, né, o kit Covid. As universidades brasileiras inúmeras vezes deram recados de que era um efeito placebo, e não só efeito placebo, para pessoas que tinham problemas cardíacos, de pressão, por exemplo, ele poderia aumentar o risco, a gravidade da Covid nessas pessoas
resultando em morte. Mas, enfim, terminada essa tarefa, esse painel também está disponível no nosso site do Sou Ciência, da Unifesp, né? Nós resolvemos iniciar uma segunda pesquisa, que era procurar entender melhor os agentes que produziram a morte, que ampliaram o morticínio na sociedade brasileira, né? E de forma desigual e o que tanto nós quanto o CPDISA da USP e outros grupos de pesquisa, né, entendem que isso foi feito de forma planejada. Não eram apenas gestores amalucados, né? Eram também, mas eles cumpriam uma missão de ataque à sociedade civil. Estratégia, né, professor? Oi? Estratégia, né? Tinha uma estratégia, né, que inclusive é interessante ver que o Bolsonaro sempre vai na cola do Trump e de outros líderes da direita internacional. O Trump também começou negacionista, o Boris Johnson na Inglaterra negacionista, etc. O Boris Johnson foi atendido pelo sistema público inglês e depois ele passou a acreditar na ciência. O Trump recebeu o lobby das empresas farmacêuticas americanas querendo investir na vacina. E aí o Trump vira a chave e começa a defender uma corrida espacial da vacina e jogar dinheiro loucamente nas big farms, nas farmacêuticas americanas para competirem no mercado de vacinas. E o Bolsonaro fica sozinho segurando a bandeira do negacionismo, né? Inclusive tem uma fala dele que todo mundo conhece, que também está no nosso acervo: eu fui o único que ficou na contramão do que dizia a ciência, do que os outros faziam, né? É uma fala que beira a loucura, mas foi uma aposta política, e foi uma aposta política não só dele, de um grupo maior que a gente investiga e que a gente vai discutir aqui quem são essas outras figuras que estão junto com o governo Bolsonaro nessa conduta, né? Então, o que a gente começou a entender é por que eles fizeram uma política de morte. E se você for analisar o que estava acontecendo nos quartéis, o Exército estava seguindo os protocolos científicos rigorosamente. Todo mundo de máscara, isolado, diminuindo as atividades. Se alguém pegasse Covid, estava fazendo o tratamento como deveria ser feito, hidratação, né, sem uma medicação inadequada, foram tomar vacina. Os militares seguiram o protocolo científico. Mas esses mesmos militares, ou líderes deles, né, não só Bolsonaro, Pazuello e vários militares envolvidos na política de saúde brasileira, expuseram a população civil ao risco e expuseram, sobretudo, isso é importante a gente deixar claro, que esse morticínio atingiu a classe trabalhadora, né, que teve que ser exposta no transporte público, nos chamados serviços essenciais, que tinham que, no final das contas, fazer as cidades funcionarem, a vida funcionar, a alimentação funcionar, e estavam sofrendo uma série de desinformações, porque o objetivo era manter a economia funcionando, mas expondo as vidas, os corpos destes trabalhadores, né, mais pobres, nas periferias, que não tinham a condição de fazer o isolamento que a classe média fez, porque a classe média ficou trancadinha em casa, muito bonitinha, pedindo tudo pelo iFood, Uber e não sei o que e tal, né? O entregador, o produtor, o vendedor, né, o trabalhador de coleta de lixo, trabalhador da construção civil, todos esses tiveram que continuar sendo expostos aos inúmeros riscos, e ainda com o governo dizendo: não use máscara, não tome a vacina. Então, vários de nós consideramos que houve um genocídio, né? Existe aí um debate sobre isso, inclusive no fim da CPI da pandemia, de que era morticínio, era crime contra a humanidade, era genocídio no sentido de que populações específicas vulneráveis foram as mais atacadas. Populações nas periferias foram abandonadas à sua sorte, populações de trabalhadores que tiveram que ser expostos, né, em nome da manutenção da economia, dos negócios, dos ganhos capitalistas, foram os que mais sucumbiram. Há também diversas pesquisas demonstrando que a mortalidade em comunidades, favelas, periferias, quilombos, etc., isso para não falar de populações indígenas, que são historicamente, né, muito vulneráveis a todos os tipos de vírus, né, tem situações de imunodepressivo, elas foram fortemente atacadas. E dependendo do sistema público que estava superlotado, né, e que a classe média, quando precisou recorrer, tinha telesaúde, tinha médico atendendo por telefone, ia para um hospital com maior qualificação, com mais equipamentos, que não estava tão sobrelotado quanto os hospitais do SUS, enfim. Essa dimensão de classe, de raça,
essa dimensão de vulnerabilidade, de a quem deve morrer, né? Os corpos matáveis, né? Para usar a expressão da Tilly Mbembe e de outros pesquisadores que estudam biopoder e necropolítica, né? Eram claramente os corpos das populações que já foram chamadas por outro presidente descartáveis, né? O Fernando Henrique chamava a parte da população brasileira de descartável, não sei se vocês lembram disso. Enfim, essa situação toda mobilizou o nosso centro de pesquisa de que precisávamos entender melhor o que estava acontecendo, e muita gente estava fazendo denúncias, né? Toda a mídia independente estava coletando falas absurdas, textos, postagens, um monte de médicos negacionistas, amparados pelo CFM, amparados por ONGs, como Médicos pela Vida, que na verdade é um grupo de médicos pela morte, enfim, foi se proliferando uma rede, né? Para não falar da Prevent Senior, para não falar de vários grupos, farmacêuticas produtoras de cloroquina pagando anúncio no jornal para defender a cloroquina. Então, a gente começou a perceber que havia uma rede, havia um necrossistema que estava se beneficiando do morticínio na sociedade brasileira. Benefícios econômicos, benefícios políticos, benefícios de imagem, de opinião pública, etc., etc., e queriam extrair daí também benefícios eleitorais. Aí que foi a estratégia que ele deu com os burros na água, porque uma parte, ou grande parte da derrota do Bolsonaro hoje, por vários analistas, cientistas políticos, é considerado que a conduta assassina dele na pandemia fez com que ele perdesse muitos votos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho da pesquisa de opinião pública que a gente fez, que a população quer sim o julgamento dos crimes da pandemia também, né? Não só o julgamento dos crimes de tentativa de golpe de Estado. Claro. É muito interessante até trazer essa diferença, né, professor? Porque a gente fala, quando se fala genocida, muitas pessoas pensam que é porque houve um grande número de mortes, né? Mas não é só isso, houve uma segmentação também nessas mortes. Mas a minha pergunta é um pouco um desdobramento da pergunta do Caio. Eu queria saber quais foram os critérios, né, para selecionar aí as fontes do acervo e como é que foi lidar com isso, até para segmentar também, já que uma das particularidades da pandemia de Covid-19 foi o uso sistemático de fake news, né? Como é que isso está documentado e segmentado também dentro do acervo e dentro de todo o trabalho, da pesquisa, enfim. Então, o alerta de que um trabalho como esse seria importante, em vez de a gente tem feito pesquisas de opinião pública de tempos em tempos pelo centro de pesquisa, e numa das pesquisas que aconteceu foi em junho de 2023, a gente fez algumas perguntas sobre se a pessoa tinha sido vitimada por Covid, familiares faleceram, amigos, estávamos tentando entender, inclusive, se a pessoa tomou cloroquina ou não. Dados impressionantes. Mais da metade dos brasileiros que receberam o diagnóstico de Covid e receita médica, mais da metade foi com cloroquina e ivermectina. Isso significa que a classe médica, por vontade própria ou submetida a secretários de saúde negacionistas, diretores de planos de saúde, diretores de hospitais negacionistas, ou que tinham outros interesses, né, privados e políticos, prescreviam cloroquina em massa no Brasil. Cloroquina foi prescrita em massa no Brasil. Então, a gente foi começando a perceber o seguinte: bom, a gente foi vítima de uma experimentação de uma parcela da classe médica de uso de um remédio placebo comprovadamente ineficaz para cloroquina, para o Covid. Isso foi amplamente noticiado, inclusive pela OMS, por inúmeros grupos de pesquisa, né? Mas insistiram e continuaram prescrevendo até o final da pandemia. E aí a gente começou a perguntar, bom, se a gente foi vítima de uma experimentação científica macabra, ou de uma experimentação política, né, que vai para além do negacionismo, mas a gente já está, porque tem maquinações aí por trás que não permite dizer que apenas são negacionistas. É pior do que o negacionismo. Nós terminávamos essa pesquisa de opinião pública com a seguinte pergunta: você é a favor de que a gente até tomou cuidado, eventuais crimes associados à morte de mais de 700 mil brasileiros na pandemia devam ser julgados e condenados? A gente fez essa pergunta. 52% da população, né, eram 1.300 pessoas entrevistadas, 52% sim. Não quer dizer que foi 48% não.
Não foi só 22%. E os outros 26% não sabiam se posicionar sobre o tema. Mas vejam, se a gente comparar, 52% querem o julgamento dos crimes da pandemia contra 22% que dizem não queremos, deixa para lá, anistia para os crimes da pandemia, nós estamos falando que mais que o dobro, quase o triplo da população brasileira quer justiça em relação ao que aconteceu na pandemia. E isso não está sendo ouvido, né? Nem pelo governo federal, nem pelo STF, nem pela PGR, né? É evidente que nós somos favoráveis que sejam julgados os crimes de tentativa de golpe de Estado, né? Gravíssima, que quase aconteceu, né? E a gente cada vez descobrindo mais detalhes sórdidos. Mas os crimes da pandemia não podem continuar impunes, né? Somos muitos defendendo que os crimes da pandemia. Nesse momento, na pesquisa, a gente fazia mais perguntas. O que você acha, então, que deve ser feito? Uma comissão da verdade, a indenização das vítimas, criação de um tribunal especial para os crimes da pandemia, oferecer todos os tipos de suporte às vítimas, incluindo saúde mental aos enlutados, criar memoriais, né, manter, né, a história do que aconteceu para que ela não se repita, enfim. A gente fazia essas perguntas e a gente tinha alta adesão da população a esses temas, né? A população está sensibilizada a esses temas, muitas pessoas perderam familiares, entes queridos, amigos, né? Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete. Imediatamente a gente fez o contato com a Associação de Vítimas, a AVICO, né? Então, é bom deixar claro, o Caio já falou na introdução, esse é um projeto da universidade, de várias universidades, né? Então, liderado pela Unifesp, pela Federal de São Paulo, mas com parceria com a UFRJ, com a Fiocruz, com a USP, né? E com mídias independentes, mas, sobretudo, a parceria principal é com a maior associação de representação dos familiares de vítimas da Covid. Então, é um projeto universidade com movimento social, né? Essa associação não deixa de ser um movimento social de enlutados que lutam por justiça, memória, reparação. E já com inúmeras ações em Brasília, Ministério Público, são muito ativos. Então, o projeto nasce em parceria com eles, e aí começamos a discutir metodologias. Primeira coisa todo mundo lembrava de uma série de fatos, de uma série de pronunciamentos, de uma série de postagens, de entrevistas, né, dadas pelos médicos, que eu não vou chamar de negacionistas, porque eu acho que eles tem uma coisa macabra, né? São médicos realmente assassinos, como médicos do nazismo, né? Que faziam experimentação social, científica com os judeus. Então, assim, nós fomos vítimas de experimentações desses caras, né? E dos planos de saúde, enfim, o que a Prevent Senior aprontou era uma coisa também absurdamente criminosa. Nós precisamos sistematizar esse material. Foi daí, né, Luara, que a gente resolveu organizar o acervo. Bom, a universidade sabe montar acervo. A universidade vai pegar evidência por evidência, nós vamos indexar cada uma das evidências, né? Nós vamos ter todos os campos de preenchimento dos metadados, de quando foi feita pela primeira vez essa fala, ou esse documento, como ele circulou, em que formato, por quais mídias. Ele está ainda arquivado na internet, ou a gente tem que ir no archive, porque já foi apagado, né? Então, a gente também teve um trabalho também de escavação de material apagado, né? E um trabalho de curadoria. A gente poderia ter mais de 1.000 evidências nesse acervo. Então, a gente começou a fazer um estudo de quais eram as evidências mais relevantes, mais impactantes, mais decisivas, e colocá-las. E muitas vezes não é colocar uma entrevista de 1 hora inteira, ou um texto de 50 páginas. A gente foi lá recortar o trecho mais crítico daquela entrevista, daquela postagem, daquele pronunciamento, daquele documento, para deixar isso didático ao público, e quase que a gente está fazendo um trabalho de produção de provas, produção de provas para o Ministério Público, para as famílias, para a Justiça, para o Supremo, poder embasar as ações penais e civis contra os responsáveis, né? A gente ia continuar fazendo isso por muito tempo, mas decidimos lançar o acervo. O acervo começa com cerca de 150 evidências, tem mais 100 em tratamento, e nós abrimos o recebimento de material para interessados em colaborar. Então, agora passa a ser um trabalho, né, rizomático, assim, em rede, em que as pessoas podem entrar em contato conosco e falar, olha, tem esse material aqui, interessa e tal, né? E aí a gente está com a equipe agora recebendo mais material, e em breve a gente vai fazer
um novo lançamento de mais cento e tantas evidências e o acervo segue em construção, em crescimento. O acervo está organizado basicamente de duas formas, por temas e por atores. Então, você pode pesquisar por qualquer palavra, se quiser coloca lá Bolsonaro, coloca jacaré, né? Porque nós íamos virar jacaré. Você pode colocar as palavras que vierem à mente, de que você lembra, de pronunciamento, vão aparecer lá, né? Podem aparecer em vídeos, podem aparecer áudios, podem aparecer imagens, podem aparecer textos, podem aparecer postagens. Então, está lá o documento indexado de uma forma consistente, completa, com backup, inclusive fora do Brasil, porque a gente, se sofrer ataque hacker, a gente não perde esse acervo, a gente sabe, então, tem todo um trabalho de segurança de dados que a nossa equipe também fez, a gente sabe que um acervo como esse é um acervo que vai incomodar muita gente, né, e que pode ser alvo. Então, você vai pesquisar por temas, né? Então, é máscara, é cloroquina, é vacina, é o caso de Manaus, a gente tem vários temas e os vários agentes. Então, você pode procurar agentes do Ministério da Saúde, agentes empresariais, agentes ligados a farmacêuticas, ligados a planos de saúde, médicos, em defesa da morte, etc. etc. Então, você tem ali um material impactante, acessível, organizado, né, como um acervo realmente que pode ser recorrentemente pesquisado e citado, né? A gente quer que esse material seja citado em processos judiciais, seja citado em pesquisa, seja citado para que isso não mais se repita e que a gente consiga avançar nos processos de reparação. Então, provas não faltarão. Então, o material que a gente está colocando não é ouvir naquele lugar, talvez esteja lá, já apagaram, não. A gente está realmente consolidando um material significativo que pode ter múltiplos usos nos processos de memória, justiça e reparação. Rapaz, eu estou aqui ouvindo o Pedro falar e tem muita coisa vindo à minha cabeça, vindo à minha memória, porque esse, de fato, foi o período mais macabro, né, das nossas vidas, muito provavelmente. E eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas justamente agora, na hora que eu comecei a falar, minha cachorra começou a fazer um fuzuê danado aqui. Espero que não esteja vazando. Mas enquanto o Pedro falava, cara, eu me lembrava de uma coisa. Primeiro que saudar essa iniciativa, porque há muitos anos, sei lá, talvez no primeiro ano de pandemia, eu, em conversa com o nosso amigo Gabriel Brito, que é repórter, editor do Correio da Cidadania, e é repórter lá do portal Outra Saúde, né? A gente conversava muito sobre a importância de um trabalho como esse ser realizado, e a gente falava o quanto a gente tinha vontade de fazer algo parecido, mas nos faltava a chancela universitária, né, da academia, nos faltava dinheiro também, porque, afinal de contas, a gente tem os nossos trabalhos e seria muito difícil fazer um catálogo jornalístico desse nível, tendo outras atividades para poder desempenhar. Então, a gente vendo o trabalho como a equipe do professor Pedro faz, assim, dá um quentinho no coração, porque a gente percebe que a memória, de fato, desse país ainda tem gente que se importa com ela e ela não está completamente abandonada. E aí, enquanto o professor Pedro falava, eu pensava aqui, cara, do monte de coisas que nós ouvimos, de todos os absurdos. Alguns ele citou, né? Eu ia falar da Prevent Senior, o primeiro discurso do Bolsonaro em rede nacional, que foi absolutamente chocante, né, quando, né, todas as pessoas em sã consciência imaginavam que naquele momento ele fosse, né, seguir ali os caminhos da prevenção, né, os caminhos o ministro dele é nessa direção, né? Pensando, a gente chegou, eu me lembro que nos grupos de WhatsApp, enquanto a gente assistia aquele pronunciamento, era todo mundo em choque com o que estava sendo dito, né? A questão da gripezinha, do histórico de atleta, entre outras coisas, e a gente ali já sabia que tinha muita gente morrendo, né? Ainda não tinha chegado na casa das milhares, mas já tinha gente morrendo, os hospitais já estavam em situação desesperadora, né? E aí a minha pergunta para o professor Pedro, cara, ela vai muito no sentido assim, eu queria que ele, como professor e como, enfim, uma pessoa que analisa aí as questões políticas, debatesse com a gente como que pode não só
do ponto de vista estatal, né, do ponto de vista governamental, as coisas terem tomado esse caminho. Isso a gente já está entendendo, isso a gente já vem entendendo ao longo dos anos. É um movimento de extrema-direita que está aí presente em vários países do mundo, quase que no mundo todo, que se não tiver no governo, está em vias de assumir governo. Mas eu queria que a gente comentasse, a gente conversasse sobre o quanto esse discurso ele foi reforçado por nós enquanto população, enquanto povo. Porque é óbvio que existiram muitas pessoas que não tiveram escolha, né? Essas pessoas que a gente estava falando no começo, né? Que tinham que sair para trabalhar porque não tinha escolha, né? Mas a gente teve também muito caso de pessoas que desobedeceram as ordens desde o começo. Eu me lembro claramente dos jornais, dos telejornais, mostrando imagens aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro com bares lotados, com 1 mês, 2 meses de pandemia, com 1.000 pessoas morrendo e os bares lotados. E aí eu queria que a gente conversasse, eu trazer o professor Pedro para essa pergunta, para essa questão, para trazer para esse papo, como que a gente chega nesse lugar, enquanto sociedade, de seres humanos, aquilo que é mais elementar no ser humano é o medo da morte. Mas nesse momento especificamente, parece que quase todos nós fomos tomados por uma fúria suicida, que não importa, o vírus não importava naquele momento. A nossa, entre aspas, vida social era mais importante que tudo. Ao ponto de, eu fui uma dessas pessoas que fiquei praticamente 2 anos trancado, até tomar a vacina, fiquei muito tempo trancado. E aí, quando eu finalmente saí de casa para viajar pela primeira vez, eu fui fazer uma visita à minha família materna no interior, e eu cheguei na casa da minha tia, que é uma senhora que nunca foi bolsonarista, sempre foi lulista, mas um dia eu me assustei abrindo o guarda-roupa dela e vendo caixas e caixas e mais caixas, assim, incontáveis caixas daquele remédio para verme, para ivermectina dentro do guarda-roupa. Como que esse discurso cola na cabeça até de muita gente que não é necessariamente bolsonarista, que era o caso da minha tia. Ela nunca foi bolsonarista, ela sempre abominou o Bolsonaro, no entanto, ela tinha uma coleção de ivermectina no guarda-roupa dela, que ela muito provavelmente usou durante todo o tempo da pandemia que ela ficou trancada. Ela muito provavelmente ela usou, ela não me admitiu, mas ela muito provavelmente usou, senão ela não teria aquela quantidade toda guardada. Ao ponto disso, como que a gente chega nesse lugar como sociedade? É só falta de memória? Enfim, não sei. Já cheguei aqui num lugar e aí queria passar a palavra para o Pedro para ele poder falar. Bom, tem 2 situações aí que você citou, né? A exposição ao risco, voluntária ou involuntária, né? Então, o que eu destaquei no início era a exposição involuntária, né? Pessoas que foram obrigadas a continuar trabalhando pelos mais diversos motivos, ou porque não tinham outra alternativa, não tinham renda, ou porque as empresas exigiam e foram colocados vários setores da economia como sendo essenciais e não necessariamente seriam, né? Um dos casos que a gente estudou, que não está diretamente no painel, mas foi a mortalidade nos canteiros de obra, né? Na construção civil. Então, o impacto nos trabalhadores da construção civil foi gigantesco, e é um setor da economia que poderia ter reduzido, né, o ritmo. Não é um setor que já é um setor de tempo longo, inclusive de rotação econômica, né, não teria por que ter exposto trabalhadores a mais esse risco, né? E evidentemente que num canteiro de obras as pessoas tiram máscara e tal, e não é difícil, né, manter, às vezes, uma disciplina de controle disso. Então, isso era a forma de exposição ao risco involuntária. Agora, a exposição ao risco voluntária, como você falou, a história do bar, as festas, enfim, as pessoas que não estavam acreditando, talvez, que o vírus fosse tão letal, e também podiam fazer leituras arrevesadas das informações científicas, porque a gente começou a divulgar, né, as universidades, cientistas, quais eram as populações de maior risco, né? Então, eram os idosos, diabéticos, imunossuprimidos, cardíacos, né? Então a pessoa falou, bom, eu não estou nesse quadro, então, tudo bem, se eu pegar, vai ser uma gripe um pouco mais punk, mas, enfim, não vou. Mas, assim, depois a gente começou a ver, óbvio, tem um efeito estatístico, de fato, os grupos de maior risco eram os grupos mais vulneráveis e com maior mortalidade, mas atingiu todo mundo. Muitos jovens, adolescentes, pessoas saudáveis, atletas, não morreram de Covid,
pelas mais diversas circunstâncias. Problemas, inclusive, na conduta de tratamento, de intubação, a UTI lotada, a falta de pessoas que precisaram tomar oxigênio e ter atenção intensiva, mesmo não sendo no papel aquela população originalmente de maior risco, que foi destacada pela ciência. Esse efeito de exposição ao risco tem a ver com algumas características da sociedade brasileira e do próprio capitalismo. O capitalismo produz sociedades de risco, produz sociedades na iminência da catástrofe permanentemente. E as pessoas se sujeitam e vão se acomodando a aceitarem as situações assim, né? Todos os tipos de violência, chacina, bala perdida, a gente vai naturalizando essas situações todas, né? Então, a ideia de uma defesa plena da vida já está muito longe da gente, no nosso cotidiano, com pandemia, sem pandemia, né? Violência no trânsito, todos os tipos de violência que a gente se sujeita e que a gente também, às vezes, impõe aos outros, violência doméstica. O Brasil, né, é um país enormes índices de violência doméstica, feminicídio, e todas as outras brutalidades que nos assolam e que o capitalismo vai nos tornando ainda mais mônadas individuais, achando que nós somos capazes de sobreviver a tudo e vamos produzindo uma sociedade cada vez mais agressiva nas suas interações e condições. Então, essa ideia de exposição ao risco e de que nós vivemos numa sociedade de risco e que esse é só mais um risco e eu vou tomar minha cervejinha e foda-se, porque eu não vou ser o primeiro cara a morrer, porque tem a velhinha ali, tem o tiozinho ali, tem a colega que vão primeiro cair, é algo talvez a ser estudado por psicanalistas e que eu não vou me atrever aqui a entender o que é uma espécie de delírio coletivo, né? Que tem a ver com a dissonância cognitiva. O termo da dissonância cognitiva tem sido muito usado para explicar essa adesão da extrema-direita, né? Inclusive pessoas que não seriam beneficiadas pela extrema-direita, que são vítimas da extrema-direita, que aderem aos líderes da extrema-direita, né? Então, a quantidade de imigrantes que votaram no Trump, que estão sendo agora algemados e expulsos, presos, expulsos do país, pessoas pobres em situação de risco, tá, que votaram no Bolsonaro, que cortou o Bolsa Família, que não quis fazer mais. Então, a ideia de votar no seu algoz, na pessoa que, no fim das contas, vai te produzir mais malefícios que benefícios, é uma movimentação no campo mental, envolve, né, um certo sentimento do mundo, das pessoas, que é estudado desde a emergência do fascismo, né? Do nazismo e do fascismo. Então, por exemplo, Freud, o Reich, começaram a estudar. O Reich é um psicanalista marxista, um discípulo do Freud, e começou a entender por que a classe trabalhadora aderiu ao nazismo, se ela não seria beneficiária do nazismo, né? Então, por que a classe trabalhadora americana aderiu ao Trump? Que ela não é beneficiária do trumpismo, o governo, uma cleptocracia, um governo de milionários, trilionários, comandando e impondo mais sofrimento, mais pobreza às populações. Mas é um tema complexo de comportamento social, de efeito manada também, efeito gregário, assim, de multidões ensandecidas, etc., né, que precisa atenção. Bom, agora sobre a sua tia e a coleção dela de ivermectina, né? E não é só a sua tia, né? Acho que isso foi um fenômeno. Essa doença não tinha remédio, só tinha vacina. Não tinha nenhum remédio, nem preventivo, nem posterior necessário. Você tinha algumas coisas paliativas, para analgésicos, hidratação, coisa que você deveria fazer e, eventualmente... Sim, atacar aí, os sintomas, né? Oxigênio, alguns corticoides, né? E depois entraram alguns estudos mais refinados aí da área da saúde, que não teria aqui como detalhar para vocês, mas que foram os estudos clínicos, né? Foram sendo refinados para ver qual é o tipo de coquetel de medicamentos que poderia ser utilizado corretamente para reduzir algumas das situações, sobretudo ligadas a pulmão e sangue, né? Mas essa ideia de um kit fantasioso, esse kit Covid, esse kit preventivo, você tomando antes você não vai pegar, e se você pegar, você vai pegar algo mais leve, foi uma fantasia
transmitida pelo bolsonarismo que iludiu muita gente. E no desespero, melhor tomar do que não tomar. Faz mal tomar? Dependendo da sua situação de saúde, em geral é quase placebo, né? Se você for cardíaco, se você tiver outros problemas, algumas situações é grave tomar. Mas, bom, teve algumas coisas, né, alguns produtos químicos fortíssimos que também as pessoas começaram a tomar, com cloro, etc. Mas, fora isso, tinha esse efeito placebo. E como, na maioria dos casos, a Covid, ela passava, né, naturalmente, a pessoa começava a associar. Ah, não, mas foi porque eu tomei a cloroquina. Não foi tão pesado em mim porque eu estava tomando ivermectina, não estava tomando cloroquina. E aí um fala para o amigo, vai no boca a boca, etc. Então tinha a fala do governo, tinha a fala do Bolsonaro, mas também tinha essa disseminação de que essa medicação, né, estava ajudando a amenizar. Mas assim, muita gente teve Covid leve ou moderada, né? A taxa de mortalidade era de 1%, né? Sim, então, 99% das pessoas que tomaram cloroquina e ivermectina melhoraram. Então, como quem não tomou também. 100% das pessoas que melhoraram beberam água. É isso, né? Então, começava esse tipo de associação, e aí, assim, crendice, né? As crendices. E desespero também, né, professor, um pouco, né? É isso, assim. Se apega, não? As pessoas estavam vendo aquelas mortes todas, o presidente que surfava em popularidade, né? Bom fazer esses A popularidade cai bem no início, depois ele recupera bem. Mas assim. Antes da pandemia ele surfava em popularidade. E ele, né, as pessoas meio que nessa crendice de preciso me pegar alguma coisa, né? Queria aproveitar o gancho para encaixar a pergunta aqui. A gente tá falando aí da dissonância cognitiva, né? E aí acho que é bastante interessante a gente pegar isso como um efeito de médio e longo prazo, de que a gente teve, assim, todo mundo, a pandemia atingiu a todos nós, né? Independente de classe e tal. Alguns mais, outros menos, mas se a gente sair na rua perguntando, todas as pessoas vão ter um parente, um amigo, uma pessoa próxima que morreu, ou quase morreu, de Covid. Ainda assim, o discurso negacionista, né, vicejou, e pelo menos metade da população compra um pouco mais, um pouco menos, né, de metade, compra essa narrativa de que Bolsonaro estava certo, que o governo estava certo, que não tinha que ter lockdown, que vacinas são perigosas, e todo esse combo, né? E a própria vacinação, né? A gente começou a vacinação no primeiro semestre de 2021, e aí, tipo, a realidade se mostrou que a vacinação funcionou. A gente entrou em 2021 com recordes de mortes diárias, quem podia em lockdown. A gente entrou em 2022 com números muito menores e passamos 2022 praticamente num pós-pandemia, numa vida voltando à normalidade, né? Do início mesmo de 2022 para frente, a gente está numa vida, numa situação praticamente de normalidade. É claro, com ainda casos, né? As pessoas, algumas pessoas ainda evitando sair, doença, né? E tal. Mas, tipo, a vida voltou ao normal. Depois de um ano de vacinação, digamos assim. E a gente ainda vê, o Brasil se vacinou em massa, talvez dos países com maiores índices de vacinação, de Covid, com Bolsonaro, com tudo, mas se a gente sair na rua, assim, não tem mais uma pessoa que morra de ataque cardíaco que não seja culpa da vacina, que não vai aparecer alguém pra dizer, e não é só ataque cardíaco, qualquer problema. Eu conheço gente de classe média, bem informada, que teve problema na visão, e não é que a pessoa atribuiu isso à vacina, o médico da pessoa, o oftalmologista da pessoa, atribuiu isso à vacina. Então a gente tem, o professor falou da classe médica prescrevendo cloroquina em massa, a coisa que a gente mais ouve é de gente que atribui qualquer problema fisiológico, né, de ataque cardíaco a derrame ocular, à vacina, com seus médicos dizendo isso, né, falando que a vacinação causou esses problemas em massa, né, que está acontecendo em massa. Então, queria saber do professor se a pesquisa de vocês do acervo, ela, entre aspas, só documenta, né, os discursos, as falas, as políticas aplicadas nesse período, ou se vocês também desenvolvem, né, uma explicação de como é que, contra todas as evidências, o discurso do Bolsonaro, o discurso da extrema-direita sobre a pandemia e sobre o pós, ainda cola com, como eu falei, metade da população, um pouco mais, um pouco menos.
Sim, uma ótima questão. Inclusive, dá a oportunidade de explicar que todas as evidências que estão apresentadas no nosso acervo, elas têm uma resposta do que diz a ciência. Então, fala de um presidente, de um ministro, de um cara de um convênio de saúde, de uma farmacêutica, um médico negacionista, o nome que a gente dê a eles, tem sempre uma faixa baixa dizendo o que diz a ciência. E a gente tomou um cuidado de evitar anacronismos. Então, o que já dizia a ciência na data daquela fala, né? Depois a gente tem até uma bibliografia para quem quiser mais a fundo. Então, teve um trabalho grande. Nossa equipe é uma equipe interdisciplinar. Então, tem imunologista, gente da farmácia, da medicina, das ciências sociais, do urbanismo. A gente tem gente de várias áreas que trabalhou junto no acervo e a gente, então, faz o desmentido de todas as falas, porque o nosso objetivo também é trazer informação confiável, né? Então, você ouve a fala de uma médica X, não vou dar nome aqui de ninguém, porque inclusive fui processado por uma entidade médica chamada Médicos pela Vida, que é uma entidade que tem 22 evidências dentro do nosso acervo, porque é uma entidade que fez manifesto contra a vacinação de crianças, inclusive, contra todos os tipos de atrocidades, manifesto a favor da cloroquina, etc. Então, esse grupo eu chamei de criminoso num debate que eu estava participando no Ministério da Saúde. Estávamos eu, Drauzio Varela, Margarete Dalcomo, Felipe Neto discutindo, né, pandemia também, memória, justiça, reparação, comunicação, como é que a gente trata disso do ponto de vista do entendimento da sociedade sobre o que se passou. E eu falei, olha, isso daqui é a entidade que tem mais evidências depois do Bolsonaro na nossa coleção. E a conduta deles foi criminosa. Eles entraram com processo civil e penal contra mim. É o tipo de assédio judicial que eles têm feito, né? Toda a extrema-direita adora fazer assédio judicial contra jornalistas, pesquisadores, para tentar que nós recuemos. Nós não vamos recuar. Eu venci os dois processos contra eles. Mas, enfim, queria dizer que a gente justamente não deixa as pessoas falarem sozinhas, porque algumas dessas falas são convincentes, né? A médica, que também aí todo mundo já conhece, Nise Yamaguchi, tem vários médicos ali listados, né? Zeballos, tem pelo menos 12 médicos que aparecem na nossa coleção de evidências. São pessoas que eram respeitadas nas suas áreas e que são boas comunicadoras, né? Como a gente tem os Nicolas Ferreiras brotando por aí, a gente teve médicos que podem ser incompetentes do ponto de vista do entendimento de epidemias, imunologia, vacinas e os tratamentos corretos, mas que foram bons comunicadores e ajudaram a propagar nas redes sociais interpretações das mais malucas e que permitiu esse entendimento sobre vacina, sobre efeitos dos remédios, etc, etc. O movimento antivacina global é enorme, né? Está muito associado à extrema-direita, mas não só, né? Está associado a grupos religiosos, está associado a naturalistas, está associado... Algumas vacinas tiveram índices um pouco acima do previsto de reações adversas. Então, isso faz parte do avanço da ciência, né? Mas o que é impressionante foi a ação da classe médica. Não vou dizer que é unanimidade, mas assim, uma fatia significativa da classe médica politizou o tratamento, politizou no mau sentido, o tratamento durante a pandemia para, né, conseguir fazer coro à conduta do governo federal, né? Basicamente, a classe médica no Brasil é fortemente direitista, né, fazendo exceção aos nossos honrosos médicos que dão a vida no SUS, né? A classe médica, sobretudo o sistema privado, é fortemente reacionária, né, e embarcou no discurso do governo Bolsonaro, pelos mais diversos motivos, né, com a conivência do Conselho Federal de Medicina, que não barrou isso. Da mesma maneira que o Augusto Aras, a PGR, não barrou o Bolsonaro, né, o CFM não barrou a classe média médica desse tipo de comportamento, né. Então, houve prescrição em massa e a gente está ouvindo essas coisas malucas. E houve um racha na área da saúde entre os cientistas, os pesquisadores, o pessoal da ciência básica, o pessoal que estava estudando os efeitos das vacinas. Inclusive, várias universidades brasileiras participaram de redes internacionais de pesquisas dos efeitos da vacina. A Unifesp trabalhou junto
com a AstraZeneca e a Oxford, né? Então, os cientistas estavam muito mais informados, muito mais atentos ao que realmente era eficaz do que os médicos, que a maioria dos médicos, né? Não quero também assim fazer uma análise geral. E os médicos se submeteram ideologicamente a esse tipo de comportamento, né? E foram criando formas de quase que autoconvencimento de que realmente, né, o movimento antivacina ou que esse tipo de tratamento do kit COVID teria alguma eficácia, né? Então, a gente chegou a esse ponto, infelizmente, de colonização da ciência médica pelo extremismo de direita, que tem impactos na ética médica, tem impactos na forma como, né, a medicina usa a ciência, né? E foi devastador, né? E, da mesma maneira que a gente vê os discursos de extrema-direita sobre tudo, né, eles também criaram sites pseudocientíficos, então houve muita pseudociência. Você entrava em sites, muitos deles hospedados nos Estados Unidos, né, que garantiam a eficácia da cloroquina, né? Só que usavam artigos que estavam em pré-prints, artigos que não tinham randomização adequada, artigos que não tinham base de número de casos estudados suficiente. Teve o professor francês lá, que foi agora, inclusive, punido pela Associação Médica Francesa, né? Sim, né, o Mr. Cloroquina e tal, tem, vários, né, inclusive o médico inglês que iniciou o movimento anti-vacina, dizendo que as vacinas produziam autismo, né, também teve a carteira médica dele cassada na Inglaterra, mas migrou para os Estados Unidos e ganhou público nos Estados Unidos, né? Então, oi? Agora deve ter ganhado cargo no CDC, no governo Trump. Não, inclusive o Robert Kennedy, né, que está no Ministério da Saúde, é um negacionista da vacina, que está lá na equipe do Trump. Então, realmente, assim, como eles são negacionistas e revisionistas históricos de tudo, então eles acreditam que não houve ditadura, que não houve holocausto, que não houve, né, que não está tendo guerra em Gaza, que não está tendo genocídio em Gaza. Então, como eles são, né, entra a ciência da mesma maneira que a história, e aí eles têm uma máquina de propaganda disso daí que chama Brasil Paralelo também, além dos blogueiros, etc, etc. Brasil Paralelo fez vídeo contra a vacina pró-cloroquina, como também tem vídeo dizendo que não houve ditadura, tem vídeo dizendo que não houve escravidão e assim vai. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Luara, inclusive sua pergunta é mais ou menos nesse sentido, né? Pra gente finalizar, né? Você queria perguntar um pouco, acho que pega um pouco sobre isso. Pergunte aí, por favor, pra gente fechar. Sim, a gente não pode perder a oportunidade, né, de ter a presença aqui do professor Pedro Arantes, que é um pesquisador, né, da extrema-direita também, a pesquisa dele está bem linkada com isso, e eu queria mesmo era um comentário, né, assim, em geral, sobre essa instrumentalização das fake news, mas até, e aí lembrando, né, o professor citou essa aparência de veracidade, né, que dão, acho que isso é uma característica muito forte, né, porque notícias falsas, boataria durante eleições, e-mails apócrifos, a gente já recebeu há muito tempo, sempre existiu até, mas as fake news, ela tem essa estrutura para parecer que são, né, para enganar mesmo. Então, eu queria saber um pouco disso, assim, dessa instrumentalização até para o apagamento, né, da memória e para a construção dessas chamadas narrativas, né, da extrema-direita, né, o uso dessas fake news como aliada da necropolítica bolsonarista, com o objetivo desse apagamento, que o Acerro tenta evitar. Inclusive,
o uso, eu falo de uso de fake news, e aí a gente está falando também de um ecossistema dessas fake news, né, professor? Que também está ligado à aliança da extrema-direita com as Big Techs, né? Então, eu queria um comentário seu sobre isso, assim, como é que tá vendo, inclusive, como é que a gente se defende disso. Então, exatamente. A extrema-direita, nessa sua ascensão dos últimos anos, né, que talvez o marco seja a crise de 2008, né, a crise que mostrou uma espécie de colapso do neoliberalismo, e aí assim, os vários perdedores e deserdados dessa história toda vão procurar saídas, e a extrema-direita começou a dizer que tinha saída, que né, na saída falsa, uma saída que inclusive piora a situação dos que estavam já vulnerabilizados e derrotados pelas várias estratégias aí do neoliberalismo financeiro em relação às classes trabalhadoras no mundo todo, e eles vão começar a trabalhar sistematicamente numa ascensão como estratégia de guerra, né? De guerra híbrida, de guerra cultural, de guerra no campo simbólico, no campo discursivo, e nessa guerra vale tudo, né? Então, várias vezes vocês já viram o Bolsonaro falando, fake news, tudo bem, isso aí faz, né? Agora mesmo no depoimento que ele deu, essa coisa faz parte do jogo, né? Deixa fazer, não sei o quê, não tem... Tanto que eles são contra qualquer tipo, né, de censura ou de criminalização de falas que são criminosas, né? Quer dizer, então, a ideia do vale tudo permite uma guerra de desinformação. A guerra de desinformação, na verdade, é uma estratégia de guerra clássica, que vem desde as guerras coloniais, né? Então, a guerra de desinformação é você ampliar a vulnerabilidade de quem você quer dominar através de táticas de desinformação. Acontece que na era digital isso acontece de uma forma muito mais massificada, né? E entrega de conteúdo em tempo real e de conteúdos sedutores, né, do ponto de vista comunicacional. Podem ser grotescos do ponto de vista estético, etc., mas funcionam, apelam, né, criam essa ideia de medo, pânico permanente. As populações estão se sentindo toda hora sendo atacadas, né? Estão sendo sempre ameaças, novas ameaças, né? Eu escrevi um livro sobre o 8 de janeiro, e não vai dar tempo aqui de discutir, a gente pode depois marcar uma outra conversa, chamada Rebelião dos Manés, né? E a gente começou a estudar alguns casos. Quer dizer, o primeiro cara condenado, tem um nome chamado Aécio Lúcio Costa, que é até engraçado, porque o Aécio foi o primeiro, Aécio Neves, a contestar o resultado das urnas lá na eleição com a Dilma, e o Lúcio Costa foi urbanista de Brasília. Mas ele era terraplanista, acredita não só que a Terra é plana, mas em reptilianos, e acredita que a Hillary Clinton era uma holografia. Um outro rapaz que a gente estudou, no caso dele, disse que tinha ido ao 8 de janeiro porque o Brasil estava na ameaça de ser invadido pela Venezuela, né? E assim vai. Então, até o Bolsonaro começou, né, o depoimento dele de anteontem, falou que é um bando de malucos. Agora eles alimentaram a maluquice dessas pessoas, né? Eles estimularam, na guerra da desinformação, a adesão que eles estão conseguindo de uma parcela significativa da população é porque essa população está sendo treinada para segui-los a partir do medo, a partir do ódio, a partir do receio de que tudo joga contra ele, teorias, imagens, ideias de conspiração, paranoicas, etc., etc. Essa população apavorada, que está acreditando em apocalipse, em fim do mundo, também tem o fundamentalismo religioso também jogando nisso daí, é uma população que vira uma espécie de curral eleitoral, população cativa dos próprios produtores da desinformação. Esse que é o paradoxo dialético que a gente tem que entender. É um insulamento, né? Que a pessoa não consome informação fora daquele círculo. Ela fica, justamente, ela está presa numa rede, né, com uma abelha numa rede de aranha e não consegue mais escapar dali. Então ela fica num circuito fechado de desinformação que vai estimulando, vai produzindo nessa pessoa uma fobia, uma vontade de, né, a ameaça comunista está batendo na minha porta, né? Antes fosse o Lula comunista, né? O que a gente está vendo não tem nada, né, de ameaça comunista perto do Brasil há décadas. Então, essa criação do medo social é parte da ascensão do fascismo histórico, é parte da ascensão dessa nova extrema-direita que é, né, neofascista e que tem características muito parecidas de estratégias de sedução, comunicação, desinformação e subalternização dessas populações aos seus líderes, né? Perfeito. Professor, você até antecipou, eu ia falar exatamente isso, que a gente espera que o senhor volte aqui para falar do livro que você lançou, né? Inclusive, agora me despeço
Muito obrigado pela sua presença, acho que a gente conseguiu dar um bom apanhado. Acompanhem, gente, aqui o trabalho. Eu tava, enquanto o senhor falava aqui, fui navegando, né? Você vai jogando os nomes, vai jogando coisas assim. O senhor falou da médica, eu joguei uma das médicas que eu acho que é ela que você falou, eu joguei aqui. Enfim, Acervo Pandemia, a gente vai botar a gente vai botar na descrição, tá? acervopandemia.souciência.unifesp.br. A gente nem falou, não deu nem tempo, né, cara? A gente nem falou, mas porque não lembrou, né? Mas só mais um fato, né? Cara, a gente viveu, isso tudo que a gente comentou aqui em 1 hora, que nós vivemos durante 2 anos aí, cara, chegou ao ponto do governo negar oxigênio para uma capital do país, cara. Assim, isso é só mais um dos absurdos, das centenas, milhares de absurdos que a gente foi obrigado a viver, apoiando ou não esse governo. Não é o nosso caso aqui, não tem nenhuma, nunca teve, nunca vai ter nenhum apoiador. Mas é isso, cara, a gente chegou a ter uma capital do Brasil, uma capital importante do Brasil, né, capital amazônica, que ficou sem oxigênio, cara. As pessoas morreram igual barata, e por culpa do governo, por culpa não, por deliberação do governo. Foi um ato deliberado. Sim. E o Bolsonaro teve maioria de votos nessa capital, em 2022. Pois é. E o ministro da Saúde, na ocasião, hoje é deputado federal. Pois é. É isso, além de ex-general do Exército Brasileiro. Pois é, tem uma lista que eu sempre falei isso, né? Acho que deveria se começar pela CPI da Covid, né? Que listou alguns nomes, inclusive, que se relacionam, começando pelo Jair Bolsonaro, evidentemente, alguns nomes que se relacionam com outros crimes que eles cometeram, né? E eu acho que a gente, essa plataforma presta um serviço de memória, né? É um tema que a gente aqui, professor, é muito sensibilizado com esse tema, porque afetou a gente diretamente, como, enfim, afetou o Brasil inteiro, mas a nossa própria relação do podcast, né? A relação da gente fazendo podcast e a nossa relação com o nosso público. A pandemia nos afastou do nosso público e nos aproximou de alguns. Porque ao mesmo tempo que a gente parou de ser ouvido por quem, por exemplo, transitava, né, na cidade, a gente passou a ser ouvido pelas pessoas que estavam sozinhas. Ao mesmo tempo que as pessoas que estavam sozinhas queriam ouvir a gente para não se sentir sozinhas, algumas vezes elas evitavam de ouvir a gente porque era tão pesado. Os programas ficaram tão pesados naquela época que eu saí da bancada porque eu falei assim, eu não aguento mais fazer, né? Então, a gente não pode perder de vista o que foi isso e não pode perder de vista que poderia ter sido menos pior, né? E que foi nessa dimensão, dessa crueldade. Era cruel ouvir o Bolsonaro falar só pelo que ele falava. Se afastasse todas as atitudes e omissões, só pelo que ele falava, esse desgraçado devia estar preso, porque foi muito cruel que a gente ouviu durante todo o dia que ele falava da gente, para as pessoas, né, pros compatriotas dele. Ele é um patriota, não um cristão, né, a forma que ele tratou a pandemia, as pessoas morrendo, né. Enfim, me emociona muito esse assunto e muito obrigado, professor, por ter estado com a gente tentar dar um caráter político, né? Claro que tem a ciência, tem a medicina, tem a biologia, a gente, enfim, tá debatendo sobre isso, mas antes de tudo, quando a gente também fala de negacionismo, os estudos sociais, né? Os estudos da sociologia, da política, da filosofia, também são estudos, também são pesquisas, também são ciências, e ajuda a gente a entender um pouco, a nos confortar um pouco, a, enfim, ter esperança de que a gente veja pelo menos uma parte desses filhos da puta, só falando assim, com todo respeito às putas, serem minimamente punidos, porque a gente tá vendo aí, a gente vai falar no próximo bloco, sobre o processo do golpe, tem que ser punido também, mas esse país tinha uma grande chance de dar uma virada punindo essas pessoas que colaboraram direto ou indiretamente para a morte de 700 mil brasileiros e brasileiras trabalhadores. Então, professor, obrigado mesmo. Quem sabe em breve o senhor volte aqui para a gente falar aí do 8 de janeiro, outros assuntos. Infelizmente, a gente está aí sob as ordens da extrema-direita de várias formas, então assunto não vai faltar. E é isso, boa noite, obrigado. Boa noite, agradeço a todos vocês do lado. Drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. With that kind of money, you could go big time
on a fancy water bottle with ultra titanium alloy metal. You're not sure why you need all that. I mean, it just holds water. But you're getting it anyway, because if you're hiking near an active volcano and you accidentally drop the bottle into molten lava, your water will still be icy cold. Switch to Progressive and you could save big time. For water bottles. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates, not available in all states. Potential savings will vary. E os ouvintes. Cezão, toca aí o caô da semana pra gente continuar falando destes desgraçados do Jair Bolsonaro. Caô. Lê, 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 O fascista Jair Bolsonaro, depois, na terça-feira, ao Supremo Tribunal Federal na ação penal que julgará a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E a gente enviou uma correspondente especial, né, diretamente do Espírito Santo, do lado do seu notebook, para acompanhar a fala, né, não só, né, do Bolsonaro, não foi só o Bolsonaro, mas principalmente dele. Luara, você que acompanhou mais de perto da mesa, a gente vai, enfim, pincelar só esse assunto, mas qual a conclusão que você tirou aí desse cara a cara aí do Alexandre de Moraes e do Bolsonaro? Qual é o balanço que você faz e as suas expectativas para os próximos passos? Caio, diria que notebook não, eu diria que mais perto ainda, que coloquei, fiz questão de colocar ali na TV, assistir direto do YouTube, lá do canal da TV Justiça, o quanto pude, né? Então, assim, primeiro dia acompanhei bastante o depoimento do Mauro Cid, apesar de a gente já ter muito mais detalhes, né? Porque a delação dele foi bem documentada e veiculou na imprensa, assim, mais detalhadamente. Do Bolsonaro, claro, mas dos outros generais peguei parte, assim, tava mais ouvindo enquanto fazia outras coisas, mas tentei assistir bastante ali, para ter um pouco o tom, né, da parada. Acho que esse interessa muito mais do que as falas pontuais, porque isso vai aparecer no inquérito, a gente vai ter mais detalhes à medida que, né, o desdobramento, quem tiver os desdobramentos, mas me chamou muito a atenção primeiro, assim, a postura, eu acho que eu ia deixar isso para falar no final, mas eu vou falar logo da postura, né, do ministro Alexandre de Moraes, porque diferente, é até interessante, né, se a gente pensar, acho que todo mundo já pensou sobre isso, mas é interessante pensar que a Vaza Jato, ela anula, né, a condenação ali do Lula, né? Ela contribui para a anulação, né? Ela contribui para a anulação, ali, mas também pela suspeição do Moro, né? Que é uma coisa que a gente sempre falou, já estava muito evidente ali para todo mundo que assistia à condução daquele processo, mas agora é justamente isso que os bolsonaristas alegam, né? Uma suposta perseguição do Alexandre de Moraes num processo em que ele também ele sim era vítima, mas que uma das vítimas, né? Uma das possíveis vítimas, mas que não tem como não conduzir, porque o objeto, o tipo de crime, né? Esse crime de acho que no sistema penal se chama no direito penal fala de empreendimento, né? De que você arquitetar o golpe já é parte do golpe, né? E tentam, dentro disso, construir essa defesa do Bolsonaro, né, como um perseguido. E é isso até que ele faz, né, desde o início do depoimento. Então, vou comentar aqui principalmente o depoimento do Bolsonaro, que eu acho que é o que interessa para a maior parte das pessoas, porque, como eu falei, o outro depoimento mais bombástico, que é o do Mauro Cid, a gente já tem mais detalhes. E aí eu falo logo da postura do ministro Alexandre de Moraes, porque eu acho que envolve esse cálculo político de demonstrar que não, ele está ali como um ministro, fazendo um julgamento como um juiz deveria agir. Né? Não como que a gente viu o Moro, que tinha capa da Veja, ele no embate com o réu. Quer dizer, o juiz não está num embate, ele está ali para poder fazer, ele vai julgar, então ele tem que instruir também né, as partes dentro do inquérito, nos depoimentos e tudo mais, e não pode fazer ali suas colocações. Ele faz as perguntas que estão dentro do processo, ele não faz comentários, né? Eu até acho que teve, sim, o momento de cortes do Xandão, porque as pessoas pegaram ali a brincadeira que ele fez com o advogado do general Heleno, por exemplo, que queria chegar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para poder tomar café da manhã com calma, estão falando. Então, assim, isso foram algumas brincadeiras, né, que deixaram ali o ar de tranquilidade e tudo, mas não foi essa postura. A postura bem firme. Só teve um momento mesmo que eu acho que ele talvez ali se deixou levar um pouco
pela vaidade dos cortes do Xandão, que é no depoimento do Braga Neto, em que ele fala que eu sei que o senhor está preso, fui eu que decretei, né? Uma coisa mais assim, de postura da posição mesmo de poder, inquisitor, eu acho que seria totalmente dispensável, mas eu entendo se existir pelo menos uma ponta de vaidade num cara que foi o tempo todo acusado e trucidado e tal. Não acho que isso vá comprometer a situação toda, né, né, tanto a condução quanto a narrativa bolsonarista, né, vai para mais ou menos. Acho que foi mesmo um deslize ali da vaidade, mas que não compromete. Então teve isso, assim, eu acho que um cálculo político das duas partes para que o processo, né, por exemplo, quando o Bolsonaro tenta fazer uma piadinha falando que, posso, convidando, eu nem entendi o contexto daquilo ali, né, cara, acho que ele quis, convidando, vou falar todo, né, que eu tô me embolando aqui, convidando o Alexandre de Moraes para a chapa dele, né, ele brinca assim, queria te convidar para ser meu vice em 2026, ele está inelegível, não sei se também para poder pegar o Alexandre de Moraes, né, que ele não em tese não poderia falar, o senhor está inelegível, não, ele fala, declino, e só faz assim, antes ele fala assim, acho que o senhor devia perguntar para os seus advogados, né, então assim, instruindo também as partes. O que pegou muito mal, inclusive, na gadosfera. Eu não vi a postura do Bolsonaro. Eu queria até falar sobre isso, assim, porque eu acho que ele tenta ser descontraído, né, para poder distensionar, porque ele começa muito tenso. A primeira coisa que o Bolsonaro faz, quando começa a falar, é gaguejar, gente. A voz dele baixa, ele gagueja. Então, assim, a gente que gosta ali da análise de discurso, da semiótica, percebe assim, opa, como é que vai ser? Disseram que ele dispensou o media training, né? Primeiro que os advogados queriam passar uma série de vídeos e o Alexandre de Moraes disse que não, ele, né, se fosse, responderia ou não ali presente diretamente. Então não pôde apresentar os vídeos, mas disse que dispensou o media training. Eu não acredito. Eu acho que ele estava ali, o tom bem comedido, as respostas bem pontuais, e ele começa fazendo uma coisa que é fazendo um comício, assim. Ele começa falando das ações dele, contando mesmo a história dele, de por que ele está ali, segundo ele, que é como um perseguido. Então ele fala que ele começou a mexer com poderes ali de Brasília, e por isso que agora ele está sendo processado. E não tem nada a ver, ele está sendo julgado pela tentativa de golpe, não é pelas outras coisas. Então ele fala de corte de verba para publicidade, por exemplo, para veículos, né, da grande imprensa, e vai tentando construir essa ideia de perseguição e não é em momento nenhum interrompido. Lembrando, se a gente for lembrar, e é por isso que eu também quis falar do julgamento do Lula, fazer esse paralelo aí, qualquer tentativa de sair do inquérito, do depoimento, do que era objeto do inquérito, né? O Moro já fala, não, você responde isso aqui. E não deixava virar o que os bolsonaristas e, né, enfim, a extrema-direita já falava que o Lula transforma em ato político. O Bolsonaro tentou fazer isso e ele tinha que fazer isso, porque eu acho que parte da estratégia dele é essa coisa mesmo da perseguição. Que ele podia minimamente falar para não se entregar mais do que já está, né, mais do que já está provado até, porque a gente tem que lembrar aqui que parte dos depoimentos, aliás, as delações, como a delação do Mauro Cid, por exemplo, ela só é válida se comprovada. Então, tudo que ele falou, que ele afirmou, ele teve que comprovar. Ou já estava comprovado pelas mensagens, né, que foram resgatadas ali dos celulares, periciados e tal. Então, tem isso, assim. Foi muito de o cálculo, primeiro, desse discurso, mas também de um tom comedido, né, teve essa tentativa da piadinha lá com o Alexandre de Moraes, mas eu acho que totalmente fora de contexto, não me parece que foi... mais uma coisa de tentar amenizar ali o tom de distensional, de mostrar que ele estava distensionado, mas não é uma verdade. A gente viu o Bolsonaro tenso a maior parte do tempo. E isso, assim, falando muito menos do que estamos acostumados. E mesmo esse menos, eu acho que causa bastante estranhamento, né, Caio? Você comentou lá no grupo, até queria te fazer essa pergunta. Eu vi muita gente falando... Não sei se pelo trauma também do que a gente passou com esse homem durante esses 4 anos, mas também até a pandemia que a gente acabou de conversar aqui com o professor Pedro Arantes, vi muita gente falando que não conseguia assistir, não conseguia olhar para a cara do Bolsonaro falando. Não consigo. Porque assim... Como é que foi pra você, Caio? Eu queria entender, eu não consigo. O Fagner também divide comigo. Acho que o Daniel também. Eu talvez seja mais vocal nisso, mas acho que o Fagner e o Daniel também concordam comigo. E aí, enfim, como eu falei, talvez tenha uma questão tanto
pessoal, né, enquanto militante, cidadão, né, e talvez tenha uma questão profissional também, né, a gente aqui no lado B, você chegou já no final, você chega em 21, né, Luara? Início, meio de 21. Você chegou ali na meiuca, né? Segundo semestre de 21. Você ainda pegou um pouco isso também. E talvez a sua participação mais ativa na política, enfim. Mas nós três aqui, a gente precisava repercutir, né, no lado B, tudo que o Bolsonaro falava, porque ele era o chefe de Estado, né? E era natural que tudo que o Bolsonaro falasse virasse repercussão até o momento que a própria grande mídia decidiu que não seria assim, né? Parou de ir lá no cercadinho e tal. E tentou fazer de outra forma. Mas era natural, né? Só que assim, o Jair Bolsonaro, e talvez tenha uma questão também de barrista, né? A gente conhece o Jair Bolsonaro há muito tempo. Desde, sei lá, eu lembro do Jair Bolsonaro de muito tempo. Anos 90. Dos anos 90, pequeno, né? Essa entrevista, por exemplo, dele, na famosa entrevista no Jair Marquezine, né? Que ele dá dizendo que tinha que matar 30 mil. Eu já conhecia, né? Ele não era ninguém, eu já sabia que existia essa entrevista. E então ele é uma figura pra mim que, assim, sinceramente, ele demonstrou medo ou demonstrou pequenez em frente ao Xandão. Pra mim, não me diz nada. Absolutamente nada, até porque eu não acho que o Bolsonaro, ele é muitas coisas, mas eu não acho que ele seja um cara que vai... Já provou várias vezes que não vai arregar. Ele pode nivelar o discurso dele, como ele já nivelou antes, mas ele não é aquilo mesmo, né? Ele defende aqueles valores, ele acredita naqueles valores. Ele é uma figura, inclusive, o grande trunfo dele pro fascismo é esse. Ele não é um cara que foi colocado lá para ser controlado, embora ele possa ser controlado por grandes cabeças. Ele acredita naquilo que ele fala, porque ele fala aquilo muito antes dele ter 40 milhões de votos, sei lá, 50 milhões de votos que ele teve. Então, assim... Ele é uma figura que me causa muito ar. Pra mim é como se fosse ver o Hitler depondo no tribunal de Nuremberg. Eu não vou ver, não quero ver. Claro que respeito muito, inclusive, os companheiros como você, como o pessoal do Medo e Delírio, o Orlando, que acompanho, que eu acho que tem que ter muito estômago. E eu já fiz a minha parte de ter estômago, que era, enquanto ele esteve na presidência, eu repercuti de alguma forma o que ele falava e tentava entender, e tentava analisar, e tentava confortar os meus ouvintes e minha família e as pessoas, enfim, estive lá nesse papel. Né? E hoje eu acho que não me interessa mais, assim, inclusive porque eu acho o STF já não é de agora, eu não compactuo com essa coisa do Xandão, eu brinco, claro, a gente vê o meme, ri, mas assim... Não compactuo com esse tipo de Suprema Corte. Pra mim não acho que, enfim, no meu ideário de sociedade, se tivesse uma Suprema Corte, não seria desse tipo, não seria com essas pessoas, com as coisas que eles defendem, né? E não gosto dessa mediatização, entendo que precisa da publicidade e da transparência, mas eu acho que é muito mediatizado, não sei se precisa de uma TV, justiça, passando tudo. Eu contesto isso também. Então, esse pra mim é um circo, assim. Quando eu vejo o Bolsonaro rir, vem ser meu vice, e o Xandão, eu declino. Pra mim, isso é um escárnio. A gente acabou de falar aqui de um momento da sociedade que o Supremo Tribunal até tentou lá fazer a parte dele, mas enfim, muito pouco, e o Jair Bolsonaro contribuiu para 700 mil mortes, assim. Então, assim, pra mim é tudo muito essa risadinha, essa coisa de... E aí um querendo aparecer mais que o outro, e aí... Enfim, entendo o papel do STF, a gente já falou aqui várias vezes, legal, bacana, tem que defender essa democracia deles aí, tem que defender mesmo, e vambora, tô com eles, vambora. Mas assim, não conte comigo pra ver esse cara falar. Eu não quero... Eu só quero ver o Bolsonaro de um jeito, assim. De um jeito. Nem preso eu faço questão de vê-lo. Porque vai ficar preso, prisão para presidente é outra coisa, vai ficar preso de outra forma, né? Vai ficar preso numa prisãozinha bacaninha, né? Não vai ser a mesma prisão que os chinfrins aqui do morro, né? Então, assim, vai ser uma prisão bacaninha. Então, nem faço questão de ver com camisa de SEAP, cabeça raspada, nada disso, se é que vai acontecer. Eu só quero ver o Bolsonaro de um jeito. De um jeito. Então, assim, pra mim é muito difícil. Claro que eu li algumas coisas, acompanhei você faz essa curadoria, né? Algumas pessoas fizeram essa curadoria, eu confiei, falei, legal, faz os cortes aqui, vou tentar ver isso e tal. Fui ver os cortes, fui dar play e me enojei, assim. E ainda, pra variar, tá lá o Alexandre de Moraes, sabe? Tipo assim,
o defensor da democracia, o Alexandre de Moraes, como um sujeito que não deveria nem estar onde está. Lembrando que esse Supremo é o mesmo Supremo do Supremo com tudo. É o mesmo Supremo, ou quase o mesmo, é o mesmo Supremo. Eu acho muito Tem problemático. 2 nomeados do Lula e 2 nomeados do Bolsonaro. Não, tem diferença, né? Mas é a mesma, Não, é a mesma linhagem. É a mesma lógica. É a mesma lógica, é a mesma lógica do corporativismo, da tirada da defesa dos direitos do trabalhador. 2 nomeados pelo Lula posterior ao com o Supremo com tudo, porque outros estão lá. Pois é. Então, assim, tudo enfim, é uma instituição que não deveria ser assim. Então, assim, eu falo assim, porque são figuras que também estiveram lá desde o golpe, esse é só para poder pontuar, né? Desculpa te interromper, Caio, mas para poder, porque o Daniel trouxe realmente, tem mudança da figura, mas a lógica é a mesma. É mesmo. E tem figuras lá que não fizeram o menor esforço, nem tinham como fazer, até pela estrutura, né? Eu não tiro a responsabilidade, eu falo não tinha como fazer, porque é uma estrutura mesmo de uma lógica corporativista. Claro. Eu também concordo com o Caio. E assim, eu não posso mediatizada, né? Isso, e eu não posso. Eu passei anos gritando que o Temer era um golpista, e eu ainda acredito nisso, porque tem gente que brinca, né? Não é, tem gente da esquerda que tô falando, que tipo, a gente ficou falando de igual. Eu passei anos gritando, inclusive aqui nesse microfone, que o Temer é um golpista, pra achar que o filho da puta que ele indicou vai ser o cara que vai salvar a democracia. Talvez ele possa ser agora o herói do momento, beleza, mas assim, não vou comprar. Beleza, tá fazendo a parte dele lá, legal, tava com o cu na reta, porque, né, poderia ter sido assassinado, ou se não fosse assassinado, seria no mínimo impeachment, etc. Então, assim, eu vejo com muita desconfiança. Quero que ele seja preso, julgado, bonitinho, tudo mais, é isso aí que tem, mas não contem comigo pra ficar vendo o Jair Bolsonaro falar a voz dele, a cara dele, a possibilidade desse cara estar vivo, falando e solto, pra mim é um assinte com 700 mil pessoas que morreram. Fagner, você quer falar sobre, né? Provavelmente só nessa rapidinho, linha. antes do Fagner falar, eu queria dizer pra você, Caio, quando você fala aí do Temer, né, que eu vi aqui, eu acho que foi na Folha, mas já saiu aqui, só vi a chamada, assim, que são os conselhos do Temer para o Bolsonaro diante do Alexandre de Moraes. Teve isso, assim, isso como manchete. Então, assim, não vamos fingir que a gente não está vendo também um grande acordo nacional com a imprensa, com tudo, para normalizar, certo? Como se, assim, a gente não tá... O meu ponto é o seguinte, a gente não está diante de um julgamento normal, mas isso está sendo tratado como julgamento normal. Eu tenho dúvidas quanto ao cálculo político disso, e até por causa disso que eu postei bem pouco. Meu perfil no Twitter já é fechado, não retuitei nada, e só para poder pegar uma última parte antes de passar pro Fagner, que eu vi gente falando assim, olha só isso aqui, uma foto que viralizou do Bolsonaro, suposta mensagem do Bolsonaro, que seria uma selfie dele para Michelle, e ela falando, meu amor, que lindo e tal. Então, assim, depois de tudo que a gente já falou sobre fake news, sobre viralização, sobre extrema-direita e como eles instrumentalizam, inclusive na entrevista aqui hoje com o professor Pedro Arantes, como eles instrumentalizam as imagens e as notícias e tal, não vamos fingir que isso também não faz parte dessa defesa que existe, inclusive da Michelle Bolsonaro ser a herdeira direta do Bolsonaro e do bolsonarismo, tá, gente? Então fica aí de gracinha, cuidado, sabe? Eu tive, foi também um cuidado de não retweetar e tudo, apesar de eu achar que é importante que a gente veja, né, que é importante que a gente supere o asco para poder olhar na cara, porque eu acho que a grande marca desse depoimento é Bolsonaro tendo que responder pelo que ele fala. E aí o tom dele foi de, não, mas, e o tom dele e dos generais também, deixando, né, dos militares, aliás. O tom era de, não, mas era uma coisa privada, não, mas não era para levar a sério, como um golpismo recreativo, que foi uma coisa só que eu tuitei só assim, solto, golpismo recreativo. Os caras falam como se não tivesse um peso, como tivesse, quer dizer, todo mundo ali era muito poderoso até o não dar certo, e não deu certo, então não sabe, por exemplo, General Heleno, que era, né, do gabinete de inteligência, né, do setor de inteligência, vem virar e falar que não sabia disso, não sabia daquilo, não chegou até a mim. Não, e se traiu o Heleno, né? A hora lá que ele falou que tinha que responder sim ou não, falou, o senhor instruiu a Binha a fazer o planejamento lá do golpe. Ele falou, não tinha condições pro golpe. Não tinha nem clima. Não tinha clima. Eu quero falar, não, sim ou não? Porra, esqueci. Aquela coisa. Então, assim, é uma pantomima. Então nós tínhamos, ou a gente tinha a pessoa, né, mais... golpista do mundo, ou era o maior golpista ali, ou era a pessoa
sabe, menos informada do mundo, é o general mais desinformado, quer dizer, dentro do gabinete de suposta inteligência. É um negócio que brinca um pouco, acho que brinca não é nem a palavra, mas que joga com um certo pensar ali, esquizofrênico mesmo. Não sei se o termo que eu estou usando é pesado, assim, me desculpe, mas não me parece outra coisa, assim. Eles tentam jogar com isso do que fizeram e do que falaram, porque aí que vai estar a condução mesmo do inquérito, porque nós estamos falando, como eu citei, de um crime de empreendimento, então é você pensar em que ponto que o encadeamento dessas ações levou ao 8 de janeiro. Né, levou a aparecer de fato como se, né, a gente teve 12 de dezembro, do dia da diplomação, aqueles atos em Brasília, teve um monte de coisa, todo mundo já estava vendo, mas quando culminou, e aí depois do que se descobriu, né, inclusive da tentativa, do plano de assassinato, coisas muito mais graves, mas aquilo lá já era grave. O ponto é esse, assim, para mim, é um julgamento muito grave que não está sendo tratado, eu acho que por um cálculo político também, porque eles varrem muito mais gente, e pela primeira vez desse tamanho, né, pós-democratização, em um presidente, né, um ex-presidente, e em generais, em militares de alta patente. Fagner, conclua pra gente, então, por favor, dê seu parecer. Cara, meu parecer é muito simples. Eu não tenho mais nada para falar sobre esse cidadão, cara. Já falei sobre ele já durante os últimos 6, 7 anos aí. Que tinha para ser dito, já disse. Não era para ter sido vereador, foi. Não era para ter sido deputado, foi. Não era para ter sido presidente, foi. Terminou o mandato e ainda está sendo julgado, né? Como se todos os absurdos e crimes cometidos por ele fossem questões de suposição. Não fosse muito claro. Eu arrisco a dizer que, levando em consideração a democracia que nós temos, o 8 de janeiro talvez não esteja nem no top 3 dos maiores crimes que esse cidadão se envolveu ao longo dos últimos 30, 40 anos aí que ele está com vida política. Eu acho que se esse cidadão fosse julgado por todos os crimes que ele cometeu durante sua lamentável existência, ia faltar ano no Código Penal para ele poder cumprir. Ia ter que ser uma sentença com sinal do infinito. Então, não tenho muita coisa a falar, não. Também, diferente da Luara, também não me interessei, não vi, não quero ver, não gosto de ver nem a cara escamosa desse sujeito. Fiquei alheio aqui, ainda bem que estava lotado de trabalho essa semana e não pude nem desviar minha atenção de 5 minutos para poder ouvir o que esse desgraçado estava falando. É um circo, não era nem para ter direito a concorrer a cargo político nesses anos todos, que dirá chegar onde chegou. E não só chegou, como ainda colocou a família inteira e ainda formou aí milhões de filhotes ao redor do Brasil. A gente aqui vai ter que dormir com esse barulho e, enquanto a gente tiver força e saúde, usar as nossas armas para poder combater o inferno que essa gente representa. Pois é, um julgamento democrático é prêmio para ele, né? A verdade é essa. Mas enfim, vamos do jeito que dá. Boa noite, Fagner. Boa noite. Melhoras. Bom programa. Desculpa aí a tosse. Bom programa. Semana que vem, feriado, né? Isso. Semana que vem, feriado, então não estaremos juntos, mas nos vemos novamente daqui a 15 dias, se tudo der certo. Daniel, boa noite. Valeu, gente. Não adianta desejar bom dia dos namorados pros nossos ouvintes, porque já vão vir no dia de Santo Antônio. Casamento. Boa noite de Santo Boa noite, Santo Antônio, né, para quem estiver ouvindo, embora sexta-feira 13. E bom dia dos namorados aos presentes aqui que estão me ouvindo agora. É isso. Luara, boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Bom estar com o time completo de novo. Já estou com saudade pela semana que vem. E só para poder fechar, mas esse ponto, né? Eu acho que por mais que a gente tenha asco, acho que isso também é parte da estratégia deles. E a gente precisa, quem consegue, por favor, assista e vamos aprender a contar a nossa história também melhor que eles. Eu acho que o ponto é muito por aí, passa muito por aí. Porque quando a gente deixa, né, esse vácuo, e não existe vácuo na política, falamos sempre disso aqui, é que eles se embrenham ali e mentem descaradamente. Só numa democracia a gente consegue, né, a gente pode ver, e esse é um dos limites, mas eu acho que é louvável, né? A gente pode ver depoimentos acontecendo como o do Bolsonaro, sem ser sob tortura. O que eles defendem, o que eles fazem, o que eles fizeram durante a ditadura, mas o que eles fazem também até hoje, sistematicamente, com as polícias assassinas que nós temos, são depoimentos sob tortura. Na democracia é isso que a gente defende, que ele tenha que responder pelos atos dele, e eu acho que aprender sobre isso, aprender sobre contar uma história melhor do que eles, que podem, inclusive, mentir descaradamente, é um nosso dever também para com essa democracia mambembe, mas que a gente tem esse sonho de construir de uma forma mais radical. Eu acho que passa... Só não precisava chegar tão longe para poder começar a responder pelos crimes que tá respondendo, né? Com certeza. Se ele começasse a responder lá nos anos 90, talvez a pena fosse menor. Que essa mesma democracia permitiu, inclusive. Mas é isso. Exatamente. Assim, a gente louva quando eu falo desses limites, são os limites, e pensar de forma mais radical até nesses limites também. E aí, não exatamente por uma via punitivista, que vocês sabem que... e olha só, eu falando de não punitivismo aqui numa semana de julgamento, de depoimento do Bolsonaro. Mas eu acho que também passa por aí, porque nós já falamos, né, que contra o sistema judiciário, como né, os limites são desse sistema. E eu acho que instruir a nossa gente para que se defenda radicalmente desse sistema também faz parte, sabe? Também é um contraponto importante para que a gente, por dentro, consiga... destruí-lo, e eu acho que é parte disso mesmo, não tem muita coisa para poder aproveitar ali, mas é isso, assim. Acho que tô ampliando. Era demais, só boa noite. Não vou entrar nessa coisa toda, não, mas escreva, por aí, assim, que eu queria provocar. Escreva no blog do Lado B que a gente quer conteúdo. Tô te cobrando aqui no ar. Gente, então, e a então, gente louva bom dia de Santo Antônio pra vocês. Quem já aproveitou aí o Dia dos Namorados, um beijo, até daqui a 15 dias. É isso, a gente louva as pessoas que estão acompanhando para passar as informações a quem deseja ter as informações, como eu falei, né? Aqui no nosso programa, aqui a nossa correspondente, a Luara, correspondente da TV Justiça, né? O pessoal do Medelírio, Orlando, várias pessoas aí estão acompanhando, que bom que tem essas pessoas. Fazer aqui, antes de eu ir embora, aqui dois encerramentos aqui. Um é citar a Laura Sabino, né? Que passou aí por uma situação de crime, de violência de gênero muito forte, né? Procurem saber aí, joguem em Agência Pública Laura Sabino, não vou me estender. É uma pessoa que a gente já tentou, por causa de agenda, não consegui falar com ela, mas enfim, a gente está sempre trocando, uma militante incrível, que ela fique bem, fique recuperada, a gente pode contar com a gente para o que precisar. Também citar aqui a memória, também luta também por justiça ao Eros Guimarães Mendes, né, de 23 anos, que foi morto depois de uma invasão do BOPE ao Santo Amaro, morro que eu, enfim, fico a 100 metros, 50 metros da entrada. Acordei assustado no sábado lá e... Aqui a gente não tá a 2 km de Santo Amaro. Você mora do lado. Eu moro do lado, né? O morro fica atrás do meu prédio, eu acordei super assustado, meio que sem entender, e de manhã vi lá. Uma invasão que o BOPE fez no morro, que até para os padrões da lógica da violência policial foi absurda, né? Deu bastante repercussão, muito porque é um morro da Zona Sul, Santo Amaro é um baile da playboyzada lá, o pessoal gosta de subir e tal. Santo Amaro fica no Catete, um bairro da Zona Sul, era uma festa junina, não era um baile funk, enfim, conseguiram comprovar rapidamente que o garoto era um trabalhador, né? Enfim, tem todas essas questões, né, muito, muito peculiares que deu essa repercussão, caiu gente do BOPE, etc. Mas, enfim, a lógica da violência fica ainda, né? Da violência policial, dessas operações, enfim, mambembes.
e a gente gostaria de que a justiça, de alguma forma, seja feita para a família do Eros. E por fim, mandar um abraço aqui para todos da UFRJ que realizaram o evento lá da Jura, na pessoa da Laura, que tratou comigo, que me convidou, que mediou a mesa. Fico muito realizado de fazer eventos na universidades públicas, né? Por conta do lado B, né? Eu que fiz faculdade particular, as minhas 2 faculdades foram particular. Quando eu entro na universidade pelo lado B, eu fico muito orgulhoso. E mais uma vez, inclusive, o nosso convidado aqui, né? A gente defender a universidade pública é muito importante e prestar esse papel com o lado B me deixa muito envaidecido. E um abraço pro Henrique Andrade, o ouvinte que eu e Daniel encontramos lá no Catete na semana passada, né? A gente saiu daqui, foi ver a estreia da Célia Carleto lá do Ancelotti, aquela coisa horrível, e o camarada falou, opa, aqui é lá do B do Rio. O Henrique, aí a gente falou que ia mandar abraço pra ele, mas só dava pra mandar abraço essa semana, né, porque semana passada a gente já tinha acabado de gravar. Porque é ouvinte antigo, né? Pois é, então a gente encerra por aqui. Semana que vem não tem programa, né? Temos o feriado de Corpus Christi, que enfim, ninguém sabe explicar o que se trata, mas é um feriado, vamos nessa. Mas nós obedecemos ao feriado da Igreja Católica, a gente gosta do vinho, do feriado e dos pecados. Então, não tem programa, a gente volta na semana que vem com um programa especial, a gente tá tratando. A gente espera, você vai estar no YouTube também, um programa de vídeo. Espere a gente aí, pra quem for de feriado, bom final de semana, bom Santo Antônio, bom festa junina, enfim, vamos viver, porque aproveitar que a gente tá vivo e vamos viver pela gente e pelos nossos que não podem viver. Forte, amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou.